Graça e paz. Apesar do momento difícil que nós estamos vivendo, nós estamos comemorando nesses dias a Páscoa do Senhor. E quando a gente fala de Páscoa, muitos ainda que não conhecem o significado profundo dessa celebração, pensam na figura de um animalzinho até muito simpático, que é o coelho. E vinculado a essa figura do coelho tem o ovo de Páscoa, de chocolate, que as crianças adoram, né? Nada contra o coelhinho e nada contra o chocolate, até porque eu aprecio muito o chocolate. Mas a figura do coelho não tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa tem a ver, sim, com a figura de um outro animal, mas de um cordeiro. Quando o povo de Israel foi liberto pelos sinais e maravilhas de Deus, foram 10 pragas que atingiram o Egito e a última estava para acontecer, que era do anjo da morte, que ia passar para alcançar os primogênitos, né? Então Deus orientou Moisés que dissesse ao povo que a partir daquele tempo eles iriam comemorar aquela festa, que é a celebração da saída, da libertação do Egito e da preservação da vida ante a morte que estava do lado de fora das casas, em todo o Egito, inclusive no acampamento de Israel. Então Deus disse que aquele seria um novo tempo para o povo. Aquele seria o principal dos meses, o primeiro mês do ano. Então um novo calendário, um novo tempo começou a apontar para o povo de Israel. Um povo que não tinha identidade, que não sabia nem o dia que estava vivendo, em que condição estava vivendo. Agora sim tinha uma identidade, tinha um calendário, tinha um sentido de vida que Deus lhe dera, libertando-o do Egito com mão forte e poderosa. E Deus então disse que esse cordeiro, nas celebrações que seriam feitas posteriormente, nesse primeiro dia do mês, ele seria tomado no 10º dia por todas as famílias. Um cordeiro para cada família, mostrando que Cristo está presente nas famílias, né? E dizia mais que se a família fosse pequena, convidasse o vizinho a compartilhar, né, o cordeiro. Esse é o nosso propósito também. E esse cordeiro ficava guardado, né, separado, para ser sacrificado no 14º dia, mostrando um tempo entre a tomada do animal, a tomada do cordeiro e o seu sacrifício. E o que aponta isso? Aponta um tempo. Quando o homem caiu, Deus não desistiu dele, mas Deus já tinha a provisão para a libertação. E a provisão estava na morte do Cordeiro, no derramar do sangue do Cordeiro. João, em Apocalipse, ele viu a imagem, a figura de um Cordeiro como tendo sido morto antes da fundação do mundo. Então Deus não foi pego de surpresa com a queda. Pelo contrário, Deus já tinha a provisão do sangue do Cordeiro para a libertação do homem, para a recriação do homem à sua imagem e semelhança. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, porque Deus faz novas todas as coisas. O homem que Cristo resgatou à sua imagem e conforme a sua semelhança, ele não nasceu pela vontade do varão, ele não nasceu programado pela vontade da carne, mas ele foi gerado pelo Espírito, ele nasceu de Deus. E todo aquele que nasceu de Deus, a partir desse momento, ele começa a contar um novo tempo na sua vida. E o Cordeiro então passa a fazer parte integrante dessa caminhada. Esse Cordeiro, ele tinha algumas características. Ele tinha que ser um cordeiro novo, macho de 1 ano. Ele não podia ter feito, né, apontando, né, para
a perfeição do próprio Cristo, era uma profecia a respeito de Cristo, era o Cristo representado naquele cordeiro da Páscoa judaica, né? Então ele tinha que ser um cordeiro novo, ele não podia ter defeito e ele teria que ser sacrificado e o seu sangue aplicado nas ombreiras fala de ombro, e nas vergas da porta, na soleira não. Por onde se andava não se pisa no sangue do cordeiro, mas era nas ombreiras e nas soleiras. E aquilo era o sinal para o povo. Não era um sinal para Deus. Deus falou assim, isso vos servirá de sinal. Quando o anjo vir o sangue, ele vai passar. Então Páscoa, né, significa passagem no hebraico. O anjo da morte, a morte já não mais atinge aqueles que estão guardados e marcados com o sangue do Cordeiro. O sinal do cristão, então, não é uma Bíblia debaixo do braço, não é uma cruz no pescoço, né? Não é uma roupinha bem discreta, não é uma atitude de humildade, né? O sinal do cristão é o sangue do Cordeiro. É o sangue que identifica a vida. É o sangue que é passado nas vergas e nas ombreiras do nosso coração. E nos revela, então, essa libertação. E esse cordeiro tinha que ser assado e o povo estaria se alimentando do cordeiro. A orientação é que nada dele cru ou cozido em água, mas assado no fogo, como se fosse um churrasco mesmo, mostrando que Jesus passou pelo fogo da aflição, ele foi moído pelas nossas transgressões. Não é um Cristo qualquer que não tem poder de libertação, de resgate, mas é um Cristo que sofreu, que levou sobre si as nossas enfermidades, um Cristo que, pelas suas pisaduras, nós somos sarados, né? Então, esse cordeiro, ele simbolizava o Cristo. E o Senhor Jesus é o nosso alimento. Ele é. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O seu sangue foi dado por nós para a nossa libertação. Então, quando Jesus se apresenta a Israel, há uma perfeita identidade entre a figura de Jesus e o Cordeiro do Antigo Testamento, de Êxodo. Quando João Batista diz assim, olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele sintetizou tudo numa só frase. É o Cordeiro de Deus. Então o sinal, o símbolo da Páscoa, da verdadeira Páscoa do cristão, é o Cordeiro, é Cristo. É aquele que entregou o seu corpo para nós, por nós, morreu por nós, derramou o seu sangue para nos libertar dos nossos pecados, aquele que nos deu vida, aquele que nos fez nascer de novo para Deus, que nos recriou à imagem e semelhança do Pai, e hoje nós descansamos nessa esperança. A marca do sangue do Cristo está sobre nós, então a morte já não existe para aquele que nasceu de novo, aquele que foi marcado com o sangue do Cordeiro. Então, este é o sentido da Páscoa. Jesus, quando se reuniu com seus discípulos, ele disse, eu desejei muito comer essa última Páscoa convosco. Pegou o pão, partiu o pão e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Então, nós nos alimentamos do corpo de Cristo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus é o pão da vida. Tomou o cálice. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, porque a primeira aliança foi com o sangue, né? Também de bois, de cordeiros, né? A lei de Moisés, mas agora não, era uma nova aliança, era o império da graça e da verdade que Jesus veio trazer. Então o sangue que é derramado por vós, e ele vai fazer isso em memória de mim, né? Então, quando Jesus faz isso, ele mostra que a verdadeira Páscoa, ela lembra o Cristo. Eu desejei comer
comer muito, né? Ansiosamente comer essa última Páscoa convosco. Ali estava o Cordeiro, não precisava sacrificar nem assar o Cordeiro, porque o Cordeiro estava presente, o Cordeiro de Deus estava ali, né? O pão ázimo era o próprio Cristo, é o pão sem mistura, é o Cristo sem pecado, moralmente santo, puro, o Cordeiro sem defeito. O sangue derramado, o sangue puro derramado que marcou, que trouxe vida. A vida está no sangue e Jesus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados, né? E por que não tinha as ervas amargas? Porque as ervas amargas era para lembrar a dureza, os sofrimentos do cativeiro. Por quê? Porque o Cordeiro levou sobre si todas as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas aflições. Então, nós não temos mais que comemorar sofrimento, porque tudo já foi cumprido na cruz do Calvário. E então, meu irmão, é o sangue de Cristo sendo aplicado nas ombreiras e nas vergas do nosso coração, nos concedendo vida e vida em abundância. Então vamos celebrar a Páscoa com sinceridade e com verdade, conforme diz Paulo. Vamos lembrar de Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o nosso Cordeiro Pascal, que está vivo. No terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mal, venceu a enfermidade, venceu tudo por nós. Ele nos concedeu a bênção, a graça da libertação e da vida. Então eu quero dizer para você, em Cristo, te desejar uma feliz Páscoa e toda a sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.